Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje iremos falar sobre o Sermão da Montanha. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante está escrito: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ao contrário do que muita gente pensa, ser pobre de espírito é uma qualidade, não é um defeito, é uma virtude. Porque pobre de espírito significa humilde de espírito, significa aquele que tem total dependência de Deus. Por isso que ele diz: bem-aventurados, ou seja, quão felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Sim, essa passagem que nós vamos meditar hoje é só um pedaço do Sermão da Montanha, que é o primeiro ensinamento do Senhor Jesus, provavelmente o ensinamento mais doutrinário que o Senhor já deu, e ele começa falando então das bem-aventuranças, ou seja, das felicidades. E feliz é aquele que é pobre, que não tem nada para oferecer para Deus. Muitas vezes nós somos tentados a achar que nós temos alguma coisa a oferecer para Deus, que nós podemos seja as nossas boas obras, seja as nossas rezas, seja a nossa penitência, não é? E não existe nada disso que possa nos fazer ser amados por Deus, ser aceitos por Deus, porque o nosso pecado, a nossa dívida é muito grande para com o Senhor. Então felizes são aqueles que sabem que são pobres de espírito, o que não quer dizer que nós não vamos nos santificar, que nós não vamos orar, que nós não vamos buscar agradar a Deus. Porém, nós temos que em primeiro lugar saber que nós não temos absolutamente nada que nós possamos oferecer para Deus, e nós somos totalmente dependentes da misericórdia e da graça divina. Aqui em João 15, 4 ao 5 está escrito, o Senhor Jesus falando: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O próprio Senhor Jesus mostrando para nós que sem ele nós não podemos fazer nada. E aqui em Efésios capítulo 2, do 8 ao 9 está escrito: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação também é um dom dado gratuitamente por Deus, e quem pagou o preço da nossa salvação foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, pobreza de espírito é humildade espiritual. Tanto que nessa parte, Jesus faz uma comparação com crianças. Aqui em Mateus 18, 1 a 4 está escrito: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Nós vemos que a criança, ela é totalmente dependente do pai, da mãe, de algum adulto, não é? A criança não tem um espírito de soberba, de orgulho, de autossuficiência, de achar que é melhor do que os outros. A criança não tem preconceito, a menos que o pai e a mãe tenham ensinado, né? Algum adulto tenha ensinado. Mas a criança não tem isso. Ela sabe, ela quer atenção, ela quer ser cuidada. E assim nós temos que ser com o Senhor Jesus, com o nosso Pai,
Muita gente acha, né, mãe? Mas eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada errado, eu sou bonzinho. Ninguém é bonzinho diante de Deus. Todos nós, o próprio salmista fala, quem é que pode conhecer os seus erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Tem coisas que a gente nem sabe, que a gente está desagradando a Deus. Então, o primeiro passo para a felicidade espiritual, para a plenitude espiritual é ser humilde de espírito, ser pobre de espírito, se achegar a Deus e dizer como o salmista Davi, ele era um rei, ele era um homem que tinha grande poder, que tinha grandes posses, mas ele falou que eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E em Mateus capítulo 5, versículo 4 está escrito: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Olha que coisa linda. Bem-aventurados, ou seja, quão felizes aqueles que choram. E nós temos vários motivos para chorar. Nós temos que chorar pelos nossos pecados, como está em Salmos 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, o primeiro motivo é chorar pelos nossos próprios pecados. O segundo é chorar pela nossa família, como está aqui em Lucas 7, do 12 ao 15, que diz assim: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Imagina uma mãe viúva que tinha um único filho, e esse filho morre. E Jesus, vendo essa mulher chorar, ele se compadeceu e ressuscitou o filho da viúva. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos a todo instante alarmados pela nossa família, pelos nossos entes queridos. E nós temos que, conforme nós já dissemos aqui várias vezes, nós não podemos desistir da nossa família. Principalmente a salvação da nossa família, principalmente a libertação, não é? Eu sei que tem pessoas que agora estão nos ouvindo. Há tantos anos você ora pelo seu filho, pelo seu neto, pelo seu esposo, pela sua esposa, essa pessoa que está acorrentada pelo vício, essa pessoa que está sendo atormentada por problemas mentais, psicológicos, e você está chorando aos pés de Jesus, ou alguém que está enfermo na sua família, você está chorando, e o Senhor ouve as nossas lágrimas, o Senhor ouve, porque essa palavra diz que feliz, olha que parece até uma ironia, né? Mas feliz é aquele que chora. Por quê? Porque ele vai ser consolado. Tem um hino bem antigo que fala: quem chora para Deus tem resposta. Né? E também tem outro que fala que o crente não chora em vão, porque o crente tem Consolador. Sim. E o terceiro motivo para orar, para chorar, é pela obra de Deus. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Então nós oramos pelos nossos pecados, para Deus perdoar nossos pecados. Oramos pela nossa família e oramos pela obra de Deus. E nós sabemos que nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Em João 16, dos 5 ao 7 está escrito: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Então é o Espírito Santo que nos consola. E o versículo que a gente tinha lido antes é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui também em João 14, 16, 17 está escrito: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E também em Romanos 8, 26 e 27 está escrito: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sim, nós estamos vivendo já o princípio das dores. É um momento de nós chorarmos com os que choram, chorarmos conforme nós vimos aí, tantos motivos nós temos para chorar na presença de Deus, mas sabendo que mesmo quando a gente não sabe o que dizer, mesmo quando a gente não sabe o que falar em oração, é o Espírito Santo nosso intercessor. A Bíblia só fala sobre 2 intercessores, né, mãe? O Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, e o Espírito Santo, que intercede por nós nas nossas fraquezas. Ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece a nossa angústia, Ele conhece quando nós não conseguimos nem orar, nem chorar, nem falar nada, mas Ele intercede por nós com esses gemidos inexprimíveis, e Ele vai e leva ao Pai o nosso problema. Então, nós temos um Consolador. O Senhor Jesus falou essas palavras tão maravilhosas, João capítulo 16, né, mãe? Uhum. Não, João 16, 5, 7, João 14, 16, 17 e Romanos 8, 26, 27. Sim, então, essa passagem do Evangelho de São João, capítulo 16, o Senhor Jesus deixa bem claro, Ele estava se despedindo dos seus discípulos, dos seus amigos, aquelas pessoas que tinham largado tudo para servi-lo, e Ele fala conosco também, né? Nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, você que está chorando aos pés de Jesus, você é feliz, porque o Consolador vai te consolar, é o Consolador que intercede por você, que faz essa mediação entre você e o Pai. Agora em Mateus capítulo 5, versículo 5 está escrito: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O homem mais manso que teve sobre a terra foi Jesus Cristo. No Antigo Testamento eles dizem que não existia homem tão manso como Moisés, mas depois veio Jesus, que é mais manso que Moisés, é o homem mais manso sobre a face da terra. Aqui em Mateus 11, 29 está escrito: tomai sobre vós o meu jugo, Jesus falando, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Também aqui, em 2 Timóteo 2, 23 a 25 está escrito: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Mansidão, na verdade, é obediência. O servo manso, ele é humilde, né, Maria Cláudia? O servo manso, ele é humilde e ele obedece a Deus, porque é muito importante obedecer a Deus. Aqui em Números, capítulo 12, versículo 3, está escrito: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso no Antigo Testamento, né? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas quando Jesus veio, Jesus provou ser mais manso ainda do que Moisés, mais obediente ainda do que Moisés. Quando Jesus estava para ser entregue, Jesus falou para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é mansidão, isso é obediência. Muitas pessoas, Maria Cláudia, falam que Moisés não entrou na terra prometida. Claro que a terra prometida é terrena, porque ele entrou na terra prometida celestial. Mas que Moisés não entrou na terra prometida
porque na verdade era para ele ter batido só uma vez na rocha, ele bateu duas, porque era para ter batido de leve na rocha, ele bateu com força. Não foi nada disso. Nós vemos aqui em Números, capítulo 20, versículos 7 ao 13, que diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha, e o darás a beber a congregação e os seus animais. Mas lá atrás, o Senhor já tinha falado que era para Moisés bater na rocha. Então não é questão de bater ou não bater, não é esse o problema. Aqui em Êxodo 7, versículo 6, o Senhor tinha falado. Então, eu me confundi aqui, desculpa, irmãos. Então, na verdade, não é questão de falar ou bater. É questão que ele não glorificou a Deus diante do povo de Israel. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a beber a congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. E aqui, irmãos, em Deuteronômio 32, do 49 ao 52, está escrito: Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te aos teus povos, como Arão teu irmão morreu no monte de Hor, e se recolheu aos seus povos. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porque porém não entrarás dela na terra que dareis aos filhos de Israel. E por que eu digo que não é questão de bater ou não bater na rocha? Porque em Salmo 106, versículo 32 e 33 está escrito: Indignaram-me também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Quer dizer, na hora que Moisés ficou nervoso e falou: Olha aqui, rebeldes, por acaso eu vou tirar a água da rocha para vós? Ele falou imprudentemente com os seus lábios. Ele não foi manso. Foi a única vez que Moisés não foi manso, e por isso ele não entrou na terra prometida terrena. Ele só entrou na terra prometida celestial, uma única vez que ele não foi manso, porque ele falou imprudentemente com os seus lábios. Ele ficou nervoso. Então Moisés, o homem mais manso de toda a terra até o Antigo Testamento, quando ele foi suplantado por Jesus, que é o homem mais manso, ou seja, mais obediente da terra. Aqui em Filipenses 2,3 está escrito: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. E em Colossenses 3, do 12 ao 15, está escrito: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou,
assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. E agora nós vamos para Mateus capítulo 5, versículo 9 ao 12, que diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essa passagem, então, nós vimos até agora, né? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, e nós estamos agora pulando para o finalzinho já, que fala bem-aventurados os pacificadores e também os que sofrem perseguição, porque tudo isso está dentro dessa passagem também que nós lemos de Colossenses, capítulo 3, versículo 12, que fala sobre tudo isso nos revestirmos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, nós temos que ter certeza que quem é de Deus precisa viver em paz. Nós estamos vivendo uma época em que é muito necessário que o povo de Deus seja pacificador, que o povo de Deus não entre em contenda, não entre em briga. Você está na sua casa, às vezes tem uma polêmica, tem alguma coisa, por causa de uma coisa tão pequena, você vai acabar brigando com a sua família, brigando com os seus amigos, brigando com as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Não faça isso, não entre em polêmica, não entre em questões que não vai ajudar em nada, não entre em facções dentro da igreja, em divisões dentro da igreja. Nós temos que ser pacificadores, ou seja, nós temos que trazer a paz. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18: Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, ou seja, sem injustiça, sem favorecer alguém e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. E falando sobre misericórdia, a palavra de Deus também diz, não é? Essa Sim. passagem das bem-aventuranças. Sim, em Mateus 5,7 está escrito: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a Deus. Aqui em Lucas, capítulo 6, 27 a 36. Alcançarão misericórdia, né? Sim, alcançarão misericórdia. Lucas 6, 27 a 36 diz: Mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-los vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? E também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, aos vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então nós vemos que todos esses mandamentos, essas felicidades estão ligadas, em primeiro lugar,
a nós vermos, conforme o Senhor Jesus falou, que nós somos dependentes de Deus, porque se nós somos dependentes de Deus, se nós não somos nada sem Deus, nós temos que ter misericórdia dos nossos irmãos, nós temos que viver em amor, nós temos que exercitar a misericórdia, exercitar a paz, exercitar a mansidão. Tudo isso está ligado à primeira felicidade, à primeira bem-aventurança, que é nós termos humildade de espírito. E tem um versículo aqui que eu acho fantástico, que é Tiago 2,13, que diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então no juízo nós vamos ver isso, né? Os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Ou seja, não adianta nada nós estarmos bonzinhos e parecer que está tudo certinho na nossa vida se a gente não tem misericórdia. Porque se a gente não tem misericórdia, nós que somos devedores, muito mais devedores ao nosso Deus e Pai, nós também não vamos alcançar a misericórdia, o perdão e a salvação. Em Mateus 5,6 está escrito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então tem muita gente que muitas vezes, né, Maria Cláudia, fica indignada com a injustiça que vê no mundo, com a injustiça que vê no seu trabalho, com a injustiça que vê na sua família. São muitas injustiças que nos rodeiam, mas quem é vingador de tudo isso é Deus. Nós não temos que nos vingar de ninguém. É Deus que fará a justiça. Sim, e essa sede de justiça vem do amor, né? A palavra de Deus diz aí... 1 Coríntios 13, do 4 a 7, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja que o amor não permite que nós aceitemos a injustiça, ainda que seja com o nosso irmão. Então, você que sente essa dorzinha no seu coração, né, quando você vê a injustiça acontecendo, saiba que isso é o amor de Deus. E quem tem fome e sede de justiça vai ser farto, porque um dia vai ser feito juízo sobre esse mundo. Para finalizarmos... E para finalizarmos, Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E também em Mateus 15, 18, 19 está escrito: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Em Tito 1, do 15 ao 16 está escrito: todas as coisas são puros para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. E também em Mateus 6, do 22 ao 23 está escrito: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então aqui está falando da pureza. Pureza do coração, pureza dos olhos, dos pensamentos. Sim. A Bíblia diz para tudo que nós temos que vigiar o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, cuida do seu coração, coloca o seu coração na presença de Deus, na humildade do Senhor e no amor do Senhor, porque tudo isso que nós lemos aqui, todo esse estudo que foi feito, é com certeza uma confirmação do mandamento que diz amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você ama o Senhor, se você conhece a sua condição de dependente de Deus e você percebe que o seu irmão está na mesma condição que todos nós precisamos da misericórdia de Deus, então nós também exercemos misericórdia, nós também temos um coração puro, nós também pacificamos, nós também queremos justiça. Por quê? Porque estamos no amor do Senhor. Nós vamos orar aqui, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso e nós vamos pedir para o Senhor nos abençoar e nos ensinar essas felicidades. E você que está chorando por algum motivo, você vai apresentar também diante do Senhor, o Espírito Santo vai te consolar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.